Olá, tudo bem? Estou aqui para gravar o segundo vídeo de hoje e dessa vez eu quero retomar um tema de um vídeo que eu já gravei logo no início do canal. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros vídeos que eu gravei e que tem a ver com a questão que ainda se fala muito no Brasil do roubo do ouro pelos portugueses. Eu tenho em relação a isso a seguinte visão, que baseia-se num raciocínio lógico. O ouro, evidentemente, existe no território brasileiro, como existe em todo o mundo, há bilhões de anos. Muito antes de aparecer o humano na Terra, o ouro já lá existia. Há cerca de 15, 20 mil anos atrás, segundo aquilo que se sabe, houve um movimento de pessoas que começaram a ocupar aquele território e que dividiu todo aquele território em milhares de nações. A partir do momento que essas nações dividem aquele território, é natural que tudo aquilo que existisse nas áreas determinadas de cada uma dessas nações indígenas, elas considerassem que aquilo era seu. Por acaso não é bem assim, porque a mentalidade do índio é um bocado diferente da nossa. Eles não têm esse conceito de propriedade daquilo que eles não foram eles que produziram. Um índio não considera que a árvore, hoje em dia talvez seja diferente, até por a influência dos europeus, mas durante muito tempo os índios não tinham essa ideia de dizer que essa árvore é minha. Assim, como assim essa árvore é minha? Ela já cá estava, ela foi plantada de forma natural. Como é que eu posso dizer se ela é minha ou se é do outro? Não. É essa mentalidade do índio que é completamente diferente. Mas vamos voltar ao que interessa. Então, o ouro estava lá, é natural que as nações daquelas regiões não tratassem esse ouro como sendo deles. A partir do momento que os portugueses chegam ao território brasileiro, sendo que quando eles chegam no Brasil não existia essa ideia de Brasil, o Brasil não existia. O Brasil só se transforma no enorme território que é hoje, ao longo do tempo, na altura em que os portugueses chegaram. Eles se mantiveram inicialmente junto à costa e aquilo que hoje seria Brasil seria um território significativamente menor do que era então. Portanto, quando os portugueses descobrem ouro em Minas Gerais e o ouro que foi enviado para Portugal foi dessa região de Minas, quem é que tinha ligação com esse ouro? Naturalmente que havia ligação com esse ouro dos índios que viviam nessa região. Nem sequer os índios da Amazónia poderiam considerar que aquele ouro lhes pertencia. Esse ouro pertencia, por uma questão lógica, única, exclusivamente, àquelas nações que ali viviam. A partir do momento que Portugal conquista aquele território e, em termos da legislação internacional da época, que evidentemente era dominada pela Europa, sobretudo, em parte por a Ásia, que havia civilizações até mais antigas, mas de facto as civilizações que dominavam o planeta nessa altura eram as civilizações europeias, eram eles que definiam as regras e, portanto, em termos de legal naquela altura, aquele território pertencia a Portugal e, portanto, tudo que ali existia pertencia a Portugal. Nesse sentido, não se pode dizer que quando Portugal extrai ouro do estado de Minas Gerais e leva para Portugal, estaria a roubar ouro aos brasileiros. E aqui surge outra questão. É que a grande maioria das pessoas que reclamam, eu tendo a dizer que talvez 100% das pessoas que reclamam a posse desse ouro que foi levado para Portugal, não tem qualquer ligação com esse ouro. Porque, como eu disse, as únicas pessoas que tinham ligação ancestral com esse ouro
eram as tribos que ali viviam. Provavelmente não deixaram sequer descendentes. Não tendo deixado descendente, não se pode dizer que um único brasileiro tivesse ligação com aquele ouro. Agora, a partir do momento que o Brasil se torna independente, ou nação independente, é evidente que tudo que passa a existir, que existia naquele momento no território brasileiro, passa a ser de todos os brasileiros. Tanto os índios como os não índios. Agora, quando eu ouço pessoas que, pelas suas características, é evidente que não têm nenhuma ligação com esse ouro, reclamar aquele ouro, eu questiono: se Portugal não tivesse conquistado o território brasileiro, você já pensou, já se deu conta que provavelmente você nem sequer existiria? Eu, por exemplo, claramente não existiria. Meu pai era português, emigrou para o Brasil nos anos 50 e só emigrou para o Brasil porque o Brasil era um país que falava a mesma língua. Ou aquilo que o motivou a ir para o Brasil foi se o Brasil tivesse sido colonizado, por exemplo, pela Espanha, muito provavelmente o meu pai não teria ido para o Brasil, teria ido, se tivesse emigrado, provavelmente teria ido para Angola, ou para Moçambique, ou para outro país de língua portuguesa, certamente não iria para o Brasil. Portanto, eu nem sequer existiria. Mas a minha mãe, a mesma coisa. A minha mãe, claramente, pelas características todas do lado dela, ela não tem nenhum traço índio. Não tem. A minha mãe era claramente de origem europeia, e provavelmente do norte da Europa. Evidentemente também não tem nenhuma ligação. Provavelmente nem sequer ela teria existido se o Brasil não tivesse sido colonizado, não tivesse sido descoberto por Portugal e colonizado pelos portugueses. Agora, eu acho muito engraçado que muitas vezes quando algumas pessoas que reclamam que esse ouro foi roubado, até pelo nome se vê que a origem delas é, por exemplo, a Itália. Alguns podem ser alemães. Eu pergunto, tá, ok. Quando esse ouro veio para Portugal, o Brasil era parte de Portugal. Que ligação ancestral você tinha com esse ouro? Nenhuma. Agora, hoje, sim, se pode dizer que o Brasil está a ser roubado. Porquê? Porque a partir do momento que o Brasil se torna independente e tudo o que existe no território brasileiro pertence ao povo brasileiro, quando os garimpeiros ilegais vão para a Amazónia explorar o ouro, não pagando sequer impostos sobre esse ouro, portanto, nenhuma riqueza ficando no Brasil, aí sim se trata de roubo. Mas o que é curioso é que não se vê essa reação das pessoas, dizendo: estamos a ser roubados pelos garimpeiros. Há países que estão a receber o ouro do Brasil que está sendo extraído de forma ilegal e os brasileiros estão a ser roubados. E aqui são roubados em todo o sentido, porque o ouro vai para o estrangeiro e não deixa nenhuma espécie de riqueza no Brasil, nem sequer impostos. No entanto, continuo a ouvir a mesma, desculpem, mas a mesma baboseira de dizer que o ouro que foi do Brasil para Portugal, se tratou de roubo. Não se tratou de roubo. Àquela altura, o Brasil era parte do território português. O Brasil não existia como nação independente. O Brasil, a partir do momento que o Brasil se torna independente, aí sim se pode dizer que o ouro pertence aos brasileiros. Portanto, roubo é legítimo se falar em roubo quando se trata daquilo que se passa atualmente. Em relação àquilo que se passou enquanto o Brasil era parte do território português, não faz nenhum sentido. Muito menos sentido faz quando as pessoas que falam isso são pessoas que, na sua grande maioria, provavelmente nem sequer teriam existido se Portugal não tivesse colonizado o Brasil, ou se existisse, ou mesmo na hipótese de tendo existido, elas não tinham nenhuma ligação com esse ouro. Agora, há uma coisa que eu não ouço as pessoas dizer. É agradecer Portugal pelo Brasil ser tão grande como é. Basta olhar para o lado. Vejam o que é que aconteceu com os países que foram colonizados pela Espanha.
Vejam a quantidade de países que existe, por exemplo, na América Central, que é minúsculo. E naquela área, quantos países existem? Na América do Sul, além do Brasil sozinho, representa quase 50% da América do Sul. Todos os outros países foram divididos. Mais 9 países foram criados pela Espanha. Além dos outros que não são ibéricos. É o caso das duas Guianas e do Suriname. Portanto, eu não ouço as pessoas falar e dizer assim, ainda bem que o Brasil foi colonizado por Portugal, porque graças à política seguida por Portugal, permitiu que hoje a gente sinta o orgulho de sermos brasileiros e do nosso país ser tão grande quanto é. Ok? Espero que vocês tenham compreendido isso. Se você concorda ou não concorda com aquilo que eu digo, deixe os seus comentários, dê o seu ponto de vista, partilhe nas redes sociais e, mais uma vez, tente sempre que nós trouxermos discussões aqui no canal, seja para tratar desse assunto, seja para tratar de outros, vamos primeiro, se vamos comentar de forma civilizada e educada e, sobretudo, o que eu quero trazer para este canal é levar as pessoas a fazer raciocínio lógico. Não se deixem influenciar por ninguém, nem sequer se deixem influenciar por aquilo que houve neste canal. Questione tudo e use o raciocínio lógico, porque sempre que você ouvir uma história, não concorda com ela primeiro analise e vê se aquilo faz sentido para si. Se aquilo faz sentido para si, então provavelmente você vai concordar e vai no sentido de achar, ok, é exatamente isso, faz todo o sentido, é exatamente assim que eu vejo as coisas. Pelo contrário, se você vê, não, isto aqui não tem nenhuma racionalidade, não faz nenhum sentido, então discorde e diga porque é que discorde e aonde é que o raciocínio não faz sentido para você discordar dele. Pronto, ficamos então por aqui. Mais uma vez, não se esqueça de partilhar, dar o like se caso gostou, ou dislike se não gostou, comentar e partilhar nas redes sociais. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.